Bom dia a todos. O meu nome é Tuane e eu sou analista de marketing aqui da MT Cloud. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos nesse segundo webinar da segunda temporada da nossa websérie Telefone Vermelho. O encontro de hoje foi organizado pela MT Cloud em conjunto com a Fortinet. Então, eu também aproveito para agradecer a Fortinet e aos nossos apoiadores, a Acesso para o Rio de Janeiro e o BR Global. Um agradecimento especial aos nossos palestrantes, que estão aqui representando ambas as empresas, ao nosso moderador também, e conseguiram sincronizar suas agendas para compartilhar esse conhecimento com a gente. Todos os participantes que desejam enviar alguma pergunta podem usar o chat. O chat é moderado e ao final das palestras a gente vai abrir os 15 minutinhos para vocês terem as perguntas respondidas. Dito isso, eu passo agora a palavra para o senhor Manuel Segadas, que é o moderador do evento e diretor da ACESPRO, e desejo um ótimo evento para todos. Bom dia a todos. Meu nome é Manuel Segadas, sou diretor da ACESPRO Rio de Janeiro e trabalhei há algum tempo já, né? Trabalhei na Petrobras, depois na IBM, Oracle, HP, na CESP, enfim. E como não sou o apresentador, vou passar de pronto para eles, né? Então, só para vocês terem uma ideia, cada apresentador vai ter 20 minutos para desenvolver a sua apresentação do tema proposto e depois haverá mais uns 15 a 20 minutos para endereçar as perguntas, com de preferência aquelas que tiverem sido endereçadas por vocês, senão a gente tenta fazer algumas perguntas para puxar alguns temas que pareceram interessantes. Bom, nossos apresentadores, um é o Marcelo Pinhatari, diretor de TI da MT Cloud, e o outro é o Serafim Ivo de Faria, que é o gerente de desenvolvimento de negócios de segurança na Fortinet. Antes de passar para o primeiro apresentador, eu vou dizer algumas coisas que vocês conhecem, ou seja, nós estamos no momento atual vivendo novamente uma transformação que é quase que uma permanente na TI, né? A transformação do momento é a chamada transformação digital, em que muitas das informações que a gente colheu através dos anos passam a ser utilizadas não apenas pela área de TI clássica, na TI corporativa, mas também para TI operacional, automação, etc. E tal. Historicamente, procurava-se dividir essas duas áreas. As empresas costumavam ter até dois tipos digamos, de organizações. Uma voltada para a TI corporativa, outra voltada para automação e em redes separadas, e por aí vai. Mas agora, no momento atual, com o crescimento, primeiro que foi do hardware, né? Que foi extraordinário, digamos, ao longo desses últimos 50, 60 anos. E, a partir daí, as possibilidades de desenvolvimento de software, que no início os softwares só faziam, digamos, vamos chamar assim, exagerando, as 4 operações. Mas hoje fazem múltiplas coisas, cujos nomes são inteligência artificial, IoT, machine learning, e por aí vai. E isso possibilitou que muitas informações operacionais estivessem disponíveis digamos, para as empresas, para as corporações. A contrapartida disso foi riscos maiores, porque quando era a TI corporativa, que ela sempre cuidou da segurança, sem a menor dúvida, mas não conseguia se parar a fábrica. A fábrica não era possível parar, até porque a automação estava separada da parte corporativa. Mas depois, até os executivos da empresa disseram: pô, nós temos essas informações operacionais, isso possibilita utilizar a fábrica com mais eficiência, com mais produtividade, enfim, tudo isso. E isso é muito interligado entre a parte corporativa e a parte operacional. E aí disseram: não, vocês vão ter que interligar as redes, vocês vão ter que... porque eu quero obter informações das duas coisas para gerir minha empresa. Então, se fez. Mas aí começou o risco de parar a fábrica, o que era infinitamente pior
do que os riscos que se enfrentavam antes. A contrapartida, é claro, é que surgiram e estão surgindo cada vez mais instrumentos para obter, para fazer com que esses riscos sejam minimizados, né? Então, por isso, é o que a gente endereça hoje. O nome desse dia é Desafios Cibernéticos em Ambiente OT, que é no ambiente operacional, né? Mas não precisa estar restrito a isto, que na realidade a gente utiliza informações dos dois lados, né? Então, eu vou apresentar cada apresentador, digamos, na ordem alfabética. Então, o primeiro então, é o Marcelo Pinhataro, diretor de TI da MT Cloud, e ele tem mais de 30 anos de experiência em TI, atuando como executivo, gestor, consultor, gerente de projetos e analista. Tem experiência em ambientes multidisciplinares em vários mercados, mais de 15 anos de experiência acadêmica como professor na graduação da Engenharia, Informática e Ciência da Computação, é graduado em Engenharia Eletrônica da PUC-Rio, tem mestrado em Engenharia Elétrica pela PUC-Rio e certificado PMP. De preferência, as perguntas vão ser feitas após as apresentações, quer dizer, talvez 20 minutos para um, 20 minutos para outro, e depois a gente vai ter 15, 20 minutos para perguntas para ambos os apresentadores, né? Então, Marcelo, a apresentação do Ivo, Serafim Ivo, será feita depois, antes da apresentação dele. Marcelo, o público é seu. Obrigado, Segadas. Bom dia a todos. É com muita satisfação que a gente volta a essa rotina aqui dos telefones vermelhos, tá? Eu vou fazer uma apresentação rapidinha aqui para vocês. Que é justamente sobre falar um pouquinho desse tema. É um tema que parece muito específico, mas é muito abrangente, né? Que é quais são os desafios, quais são os riscos cibernéticos em ambientes, né, de tecnologia de operação. Mas antes de falar o que é MT, e apresentar a MT para quem estiver na plateia e não tá tão familiarizado com a gente, né? A gente é uma empresa que desenvolve projetos de TI, né, com o intuito de dar uma infraestrutura, de dar um serviço profissional para o cliente, né, de forma que ele tenha, que ele consiga usufruir de tecnologia da informação da melhor maneira possível, né? A gente atua com cloud computing, a gente atua com serviço consultivo, serviço gerenciado, com monitoramento, né? Mas a gente tem uma missão, né? E a nossa missão é garantir a tranquilidade da operação do cliente, né? Como é que a gente faz isso? A gente desenvolve esses projetos, né, com 3 pilares. O pilar do desempenho, para que o cliente não encontre gargalos naquela operação, o pilar da eficiência, para que aquilo rode da melhor maneira possível, com o melhor custo, né? E da segurança, para manter a integridade, inviolabilidade, né? E tá com tudo muito, tá com aquele sistema extremamente confiável, né? E com esses 3 pilares a gente consegue entregar essa tranquilidade, né? Mas vamos lá, quando a gente pensa em OT, né, tecnologia de operação, vem muita coisa na cabeça da gente, né? Mas basicamente o Segada já falou bastante ali no início, né? E poupou aqui o meu trabalho, né? Quando você pensa na evolução, né, da tecnologia de operação, você via que há muito tempo atrás era uma tecnologia completamente segregada, né? Você tinha um ambiente na sua planta, na sua fábrica, na sua usina, né, no seu centro de distribuição, completamente segregado. E isso vai mudando com o tempo. Você vai começando a fazer análise, né, vai começando
haver variáveis de controle dentro da sua operação para saber se um braço mecânico está precisando de de uma manutenção, para saber se um duto ele está aguentando a taxa de trabalho que ele está operando, o fluxo, né? Então você começa a coletar informações que vão ajudar o seu negócio. Você passa para uma outra etapa que você começa também, através desses componentes, né, de TI que vão crescendo, a controlar remotamente e controlar automaticamente na sua linha de produção, a saber regular o fluxo dentro de um oleoduto, a saber ligar e desligar uma turbina numa usina, né? Isso tudo vai sendo controlado. O que você ganha com isso? Você ganha muito em cima da disponibilidade e da eficiência, que são dois daqueles pilares que a gente estava falando, né? Mas você tem um ponto de atenção. Você aumentou ali o seu risco. Você está vulnerável a um ataque cibernético, né? Então você tem que olhar para a segurança, e quando você fala hoje de tecnologia de operação, a segurança cibernética é muito importante, né? E agora a gente vê isso direto quando a gente fala de indústria 4.0, né? Uma coisa não está ligada, não está desligada da outra, está tudo junto, né? Então você tem um problema de segurança. Como o que isso afeta? Você está com um problema num dos pilares. E se você tiver um problema num dos pilares que você não tratar, vai ser difícil você alcançar aquela tranquilidade, né, que a gente gostaria de ter em qualquer operação. Isso não é um problema exclusivo de OT, né, mas é um problema geral, como o Segadas mencionou ali. Mas especificamente nessa área industrial, você pensa que um problema cibernético ali, ele pode gerar impactos não simplesmente para o negócio, ele pode gerar impactos inclusive para a vida humana. Você pode estar botando vidas humanas em risco. Então é um tema muito sério, né? Existe uma empresa chamada DVN, que é uma multinacional com sede na Noruega, e ela publicou, agora no segundo trimestre, um relatório muito interessante chamado Cyber Priority, em que faz uma análise, né, da segurança cibernética em empresas do setor de energia. Foi especificamente do setor de energia, né? Foram consultados quase 1.000 profissionais em mais de 90 países, nos 4 cantos do mundo, né? E dentro de diversas estatísticas, né, uma coisa chama muita atenção. 85% desses profissionais acredita que, num prazo de 2 anos, haverá um incidente cibernético, né, com grandes impactos no setor. Se a gente pensar, 85% é muita gente, né? A gente está falando de um mercado bem amplo, 85% acreditando que a segurança que eles estão colocando, e são profissionais de gerência, diretoria, C-levels, né? Esses são os profissionais entrevistados. Se esses profissionais estão achando que aquilo não é o suficiente, né, a gente tem um desafio muito grande, que é superar isso, né? O relatório ele explora um pouquinho mais quais seriam os problemas que esses profissionais enxergam, tá? E os 4 maiores desafios, né, tem a ver com políticas e com a forma como as organizações se colocam perante a segurança cibernética, né? O maior desafio é aquele investimento e aquela preocupação, né, que eles dão o nome de esperar para ver. Pô, eu já coloquei aqui, eu tratei, fiz uma política de segurança, eu investi nas ferramentas, né? Fiz isso no início do ano passado, até agora não aconteceu nada, eu estou bem, vou continuar sendo time que está ganhando, a gente não mexe. Não é verdade quando a gente trata de uma exposição cada vez maior, né? De ataques cada vez mais elaborados, né? Aqui, a gente parar e esperar acontecer, você só vai ter uma atuação depois que você tiver um incidente, depois que a sua produção ficou parada, depois que você colocou uma vida humana em risco.
Então, essa é uma preocupação desses gerentes, desses diretores, perante a forma como a companhia está se colocando, né? A outra preocupação é o que a gente já comentou, né? OT e IT eram coisas muito separadas. Hoje não. Hoje estão muito dependentes, então o distanciamento, né, entre a tecnologia da operação e a tecnologia da informação, hoje está muito pequenininho, né? Então você tem que endereçar a segurança, né, da mesma forma que você se preocupa com um e-commerce, que você coloca um site com dados pessoais na nuvem, né? Você tem que olhar o seu sistema, e esse sistema hoje é o sistema de produção. A terceira, o terceiro desafio, né, e a terceira preocupação desses executivos é sobre a capacidade de resposta, né? Muitos deles acreditam que tenham feito os investimentos nas ferramentas, né? Investimentos necessários nas ferramentas, mas os times não têm as capacidades de resposta adequada caso haja um incidente. Eles acham que vai ficar muito tempo fora do ar, né? Vai ter um prejuízo não só para a marca da empresa, né, mas para todo o negócio muito grande. Vamos pensar numa usina geradora de energia, né, saindo do ar e deixando e causando um blackout, né? Então o prejuízo pode ser muito grande porque a capacidade de resposta não está adequada para ser rápida e para e para diminuir muito esse impacto. A gente aqui no Rio de Janeiro tá vendo recentemente um impacto grande em cima de um site da prefeitura que tirou vários serviços do ar, né? Isso é capacidade de resposta, né? E a última das 4 grandes preocupações, né, dos desafios, é garantir uma segurança em torno de toda a cadeia de suprimento, de todo o supply chain, né? Hoje a gente não pensa numa organização grande que não tenha um terceiro fazendo alguma manutenção, alguma sustentação em cima do seu ambiente, né? Você tem sempre aquele cara, né, aquele técnico que vai entrar pela VPN, vai acessar remotamente com um determinado privilégio, né, um sistema e fazer uma manutenção, né? Como é que você garante que as empresas terceiras que estão fazendo isso, estão mexendo nos seus sistemas, estarão exercendo todas as preocupações de segurança e estarão com todos os controles, né, e ferramentas de segurança necessários para garantir que você não esteja vulnerável? Isso é muito difícil. Como é que você faz isso, né? Você vai fazer isso contratualmente? Talvez isso é uma primeira medida, mas você tem que ter outras ferramentas para ter esse controle, né? E tem que pensar isso nessas arquiteturas. Se a gente para ver essas preocupações, né, e olha um relatório recente do Gartner sobre tendências, né, a gente vê, e esse relatório é um relatório que ele não tá limitado a ambientes de OT, muito menos de energia, né? É um relatório mais geral. A gente vê que, de uma forma geral, a segurança cibernética ela está preocupada, ela está vendo a expansão da superfície de ataque, né? A gente hoje está com sistemas cada vez mais distanciados, mais híbridos, multi-clouds, né? E os tipos de ataque estão cada vez mais elaborados. Por isso é que a gente não pode esperar para ver, né? A gente vê uma tendência também, uma preocupação maior das empresas de uma forma geral, né, em cima de sistemas de identidade, né? Dos maiores ataques, depois o Ivo pode comentar, né, dos maiores ataques a gente vê que são muitos ataques de phishing, tentando roubar credenciais. E assim que os outros ataques, né, ransomware e etc., vão começar, através de uma credencial roubada. Como é que você controla isso? Como é que você vê um uso anormal de um determinado usuário, né? E a gente vê um terceiro ponto que é uma outra tendência também, que é exatamente o supply chain,
né? Como é que você dá uma garantia geral de segurança se você está com partes isoladas, né? Partes separadas, fazendo acessos dentro do seu sistema, né? Uma tendência que o Gartner aponta, justamente para melhorar isso, né, é uma consolidação de fornecedores, né? De repente é mais fácil você controlar menos fornecedores do que ter uma gama muito variada. Então você concentra e você controla um menor número de pontos, né? Ele fala mais sobre arquiteturas, arquitetura de segurança, em que todos os pontos falam com todos os pontos e você tem diversos ativos de segurança conversando entre si, que é a arquitetura mesh. Mas as duas últimas tendências que o Gartner aponta têm a ver com políticas dentro da empresa. Primeiro, é que as decisões de segurança não sejam limitadas ao setor de IT, né? Vamos colocar essa responsabilidade junto dos outros setores, das outras unidades de negócio, né? Por quê? Porque a gente vê, e é uma coisa que tem acontecido, e a gente tem visto isso em mercados e em clientes, muitas vezes você colocar uma política de conscientização do tipo, eu vou fazer um seminário, vou colocar aqui um termo para o meu funcionário assinar, dizendo que para ele se sentir responsável pela segurança, pela credencial, não colocar a senha dele num post-it ali grudado no monitor, né? Isso não é mais tão efetivo quanto a gente acreditava ser no passado. Você precisa de uma política de conscientização mais agressiva, né? A gente vê empresas hoje simulando ataques, simulando phishing, né? E o funcionário cai da primeira vez, ele tem que fazer um treinamento, ele cai da segunda vez, ele já recebe uma notificação. Se ele cair não sei quantas vezes, ele pode ser demitido por justa causa, né? A pessoa hoje, todo mundo na organização tem que ter consciência do que é a segurança cibernética e a forma como ele, indivíduo, pode estar abrindo uma porta, pode estar sendo um elo fraco nessa cadeia, né? Como é que a gente diminui os riscos, então? Né? Desse papo todo que a gente vai levantando, né, a gente vê que é necessária, né, uma governança intensa em cima da segurança cibernética, né? E você não pode achar que você vai fazer um investimento numa hora e passar anos sem estar revendo aquilo. Não, por quê? Porque são 3 pontos, né? A arquitetura, né, e as ferramentas, elas têm que ser revistas de forma muito frequente. Por quê? Porque se o ataque está evoluindo, né, a defesa tem que evoluir de novo, né? Senão você perde, né? Você vai estar com uma defesa que não vai estar conseguindo repelir um determinado ataque, né? O seu controle, a forma como você monitora, né, os procedimentos de resposta, ele também tem que ser revistos, revisitados. Você tem que simular ataques, você tem que simular desastres e ver o quão bem a sua organização está tratando e está dando resposta para aquela situação, né? E você tem que envolver a organização toda, né? Você não pode deixar isso apenas com um grupo. A organização toda tem que estar ciente da segurança cibernética, tem que estar ciente, cada indivíduo tem que estar ciente do seu papel ali dentro, né? E todos colaborando para que isso melhore cada vez mais. Então, é aquela história, você vai revisitar, você vai melhorar, né, as suas ferramentas, as suas políticas e o seu pessoal. Você vai estar treinando as pessoas, você vai estar mudando protocolos, atualizando protocolos e as ferramentas, né? Bom, era isso. Obrigado. Segadas, com Ok. você. Marcelo, muito obrigado. A palestra levantou alguns pontos bastante importantes. E, para não nos alongarmos demais,
Vou passar diretamente para o Ivo. Serafim Ivo de Faria é o gerente de desenvolvimento de negócios de segurança na Fortinet. Ele é um engenheiro eletricista, trabalhando no mercado de energia e utilities há mais de 30 anos, com atuação na liderança de projetos de novas tecnologias para o setor elétrico, tanto do lado do cliente, como, por exemplo, na Eletropaulo, na EDP, na Enel, quanto do lado do provedor de soluções, consultorias e fabricantes globais de tecnologia. Atualmente trabalha como Business Development Manager da OT, na Fortinet, para estratégia e suporte das oportunidades de tecnologia na área de operação na região Latinoamérica, com foco no Brasil. Graduado em Engenharia Elétrica, UMC, possui especializações e pós-graduações em Administração e Marketing, na UBC, Gestão de Energias na Mackenzie, Proteção de Sistemas Elétricos de Potência pela FUPAI Unifei e MBA em TI e Gestão Estratégica pela Fundação Getúlio Vargas. Ivo, a audiência é sua. Ok, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade e é uma satisfação poder estar aqui e compartilhar com vocês. Vou colocar aqui, então, seguindo na linha que o Marcelo já falou, e fica até difícil, depois do discurso de cada um deles, trazer alguma coisa nova. Mas eu vou tentar aqui seguir, e a ideia é mostrar como que a Fortinet também pode ajudar nesse sentido. Só para quem não conhece, rapidamente aqui, um pouquinho da Fortinet. É uma empresa líder do mercado de cybersecurity, é focada em cybersecurity, não faz outra coisa a não ser pensar em segurança cibernética. A liderança ela se comprova pela quantidade de investimento e de patentes. Aqui a gente tem quase, já esse número já está mais atualizado também, já está próximo dos 1.300, e isso é, de longe, 2 vezes maior do que o segundo colocado. Então, mostra o quanto realmente a gente investe nisso. É uma empresa que vem crescendo muito nos últimos anos, a gente já está com mais de 11 mil funcionários agora. Na América Latina, a gente já bateu mais de 900 funcionários, e ela vem investindo forte, inclusive a presença na América Latina, onde eu sou responsável, existe um grupo de OT dentro da Fortinet, não é somente uma pessoa ou um grupo de pessoas que trabalham porque gostam de OT, não, é uma estrutura dentro da Fortinet que tem a nossa sede nos Estados Unidos e focada na América Latina. A gente tem presença aqui em Uberlândia, o foco principal, temos o escritório principal do Brasil em São Paulo, mas existe um centro de atendimento que fala português, que é também um diferencial hoje em dia, que fica em Uberlândia. Existe um outro centro de atendimento técnico que fica em Bogotá e um outro no México. Seguindo, então, o que é OT na nossa visão? OT não é uma tecnologia, não é uma solução, não são equipamentos ou software. É um conjunto de segmentos, um conjunto de verticais de mercado. E aqui a gente apresenta vários desses segmentos que têm como sua base a tecnologia operacional. O core business dessas empresas, assim, o Marcelo já deu alguns exemplos também, como a questão dos pipelines de óleo e gás, as redes de energia, aí tem as redes de água, uma mina, onde tem toda uma infraestrutura para extração de minérios. Existe tecnologia em tudo isso, e tecnologia muito avançada. A questão de logística e transportes, o agronegócio está crescendo muito com a introdução de elementos e componentes de IoT, cresce muito e também é descontrolado, nós vamos falar um pouquinho sobre isso,
a indústria 4.0 muito automatizada, a indústria de saúde é muito... tem hoje muitas verticais técnicas e operacionais, quando a gente fala das máquinas de exames muito sofisticadas, de ultrassom, de raio-x, de vários outros tipos de equipamentos para monitoramento, aquelas estações móveis que o pessoal usa de multi-monitoramento dos pacientes, tudo isso está conectado. E está conectado numa rede à parte da rede corporativa, que é a rede operativa. E, por último, não menos importante, existem as infraestruturas inteligentes para Smart Cities, para Smart Buildings. Aqui até só um adendo, a gente também faz alguns webinars, onde no quarter passado foi feito um webinar de Smart Buildings. O Leonardo, que é do nosso time, ele falou. Nesse quarter, a gente está falando de Smart Grid, sou eu que estou apresentando. Ontem nós fizemos aí a primeira sessão em português e espanhol, e vai ter uma segunda sessão mais para o final de agosto também. Então, a gente fala desses vários cenários e de como a proteção desses ambientes, a proteção cibernética é importante. E aí, realmente, separando, o Marcelo já falou bem das distinções entre TI e TO, mas aqui algumas das principais, e começa já com a questão da prioridade. O que é a prioridade em termos de segurança? Primeiro, segurança para a TI é segurança da informação. A segurança para a TO é segurança física, é segurança das pessoas, é segurança dos ativos, é segurança da operação. E, por isso, a prioridade é a disponibilidade do sistema, e não a confidencialidade das informações, como no caso da TI. Aqui a gente dá alguns exemplos, até a questão da urgência, que a urgência para a TO, ela é diferente da urgência de TI. E aí, eventualmente, um sistema corporativo, ele fica fora, ele cai por alguns momentos, alguns minutos, ou até horas, e todo mundo corre, é uma tensão muito grande para voltar e subir todos os sistemas, mas subiu o serviço, subiu os bancos de dados, isso volta a se conectar, está a operação ali, talvez alguém perca o emprego, aconteça alguma situação mais complicada, mas diferente da operação que se faltou o sistema alguns minutos, poucos minutos, pode ter risco de morte, pode ter acidente, pode ter parado uma proteção, pode ter explodido alguns equipamentos. Então, é muito diferente essa questão da segurança para TI e para TO, e das prioridades. Aí, com relação também às normas, também tem uma diversificação grande entre elas, algumas normas focadas em TO, na parte de operação, são as mais conhecidas, o NEC-CIP, o NIST, EC. Também um modelo de arquitetura que baseia tudo isso é o Purdue Model, que se compara ao que é o modelo OSI para TI. O Purdue Model, para quem não conhece, ele parece muito com a pirâmide de automação. A questão de conectividade, outro ponto muito importante, dependendo da distribuição desses ativos, do tipo de informação que você vai transmitir, muda o tipo de conectividade. Então, aqui a gente vai falar de low power, principalmente quando a gente tiver conectado os equipamentos de IoT, que são equipamentos que estão espalhados em quantidades muito grandes, em distâncias, em áreas geográficas muito grandes, e tem que se comunicar, porém, com uma taxa de transmissão de dados muito pequena. O alcance grande, taxa de dados pequena, então a gente entra com conexões, tecnologias de comunicação, de conectividade, low power. Mais próximo dos centros urbanos, aumenta a capacidade de transmissão de dados, e também se concentra um pouco mais a densidade desses dispositivos. Então, a gente já pode falar de operadoras, de LTE, ou, eventualmente, rádio, ponto, multiponto, redes Wi-Fi, mesh, e
para outras situações, eventualmente até muito mais distantes, sem nenhum tipo de comunicação, totalmente isoladas, até comunicação via satélite. E, por último, também não menos importante, são os protocolos industriais e os dispositivos industriais. Aqui existe uma gama muito grande de fornecedores, são protocolos e dispositivos proprietários dos vendors mais conhecidos, mais populares e utilizados no mercado, são equipamentos muito bons, porém têm as suas próprias tecnologias, suas próprias particularidades, e tudo isso entra numa rede de operação, como um PLC, como um sistema SCADA, uma HMI, um DCS, um relé, um IED, e todos esses equipamentos conectados é que permitem esse nível de automação, de sofisticação no mundo de TO, e, porém, cada um tem seus próprios protocolos e tem as suas próprias tecnologias. Aqui, pegando uma sequência do que a gente falou, só para dar algum exemplo aqui de projetos, como se implementa a segurança cibernética no mundo de OT. Muitas das vezes, consultorias têm algumas metodologias, mas sempre a recomendação é se basear numa dessas normas que a gente já falou. Elas são muito bem estruturadas, não existe norma certa ou norma errada. O que existe é o objetivo de cada um, a necessidade de cada um, do tipo de operação, das prioridades que se tem dentro da operação, e aí vai entender qual seria a norma que se adequa mais para orientar a implementação desses projetos. A sequência, pessoal, assim como o Marcelo mostrou o resultado de um relatório, aqui eu trago alguns pontos importantes de um relatório especificamente de OT. É o Operational Technology e Cybersecurity Report que a Fortinet faz todo ano, focada para o mundo de OT. E aí a gente traz aqui alguns pontos mais relevantes, principalmente a questão do aumento dos cyberataques nos ambientes de OT. E aí a gente vem aqui com 93% dos entrevistados. Esse foi um relatório elaborado entre 14 e 18 de março desse ano, com foco nos números do fechamento de 2021, e foi realizado com mais de 500 profissionais somente responsáveis pela parte de operação dessas empresas em todas as regiões do mundo. A participação da América Latina aqui está em torno ali de 15%, 13% do total desse universo que foi pesquisado. E aí, os pontos importantes. São 93% dos entrevistados, de empresas que relataram pelo menos uma invasão dentro do seu ambiente. E 78% delas tiveram mais do que 3 ataques. E aí, dos impactos. Também, Marcelo falou de alguns impactos, e aqui tem alguns números realmente importantes que a gente traz aqui. Dos que tem mais relevância de 2021 para 2022, dos impactos mais importantes é a questão da perda de dados, que é crítica, dos dados críticos para o setor de OT. Então, um ataque que eventualmente vá lá e tome conta e sequestra toda a sua base de dados ou até a sua operação de um sistema SCADA, por exemplo. É bem complicado essa situação, é uma das mais críticas. A questão da degradação da imagem, o impacto na imagem das empresas, é muito, muito importante também que a gente tenha isso, e difícil de mensurar o quanto isso é prejudicial para cada empresa. A questão das interrupções tem um impacto na segurança física, como a gente já falou, é crítico isso. A questão também na receita das empresas, uma empresa parada, seja ela de qual das indústrias for, é um impacto muito grande na receita. Ou você vai deixar de produzir, ou você vai deixar de prover um serviço necessário, extremamente importante. E, por último, a questão de compliance.
existem muitas empresas que estão sob um mercado regulado, e a questão de uma invasão, às vezes já existem regulações específicas para cibersegurança no mundo de IoT, especificamente o setor elétrico já tem isso, mas outros setores existem, sim, indiretamente, alguma regulação direcionada nesse sentido, e qualquer problema que haja uma interrupção na sua operação por conta de um ataque cibernético tem um impacto muito grande com relação aos seus indicadores. Aí temos também a probabilidade aqui maior, a tendência muito forte das empresas focarem na questão de um controle de acesso, já foi falado aqui também, dos terceiros, conectando na sua rede, como que a gente gerencia isso. Então, o controle de acesso é extremamente importante, saber quem está conectando e o que está se conectando nas suas redes de operação. E assim também a questão de uma gestão centralizada para os ambientes de IoT. Aí a gente vai falar de SOC, vamos falar de ferramentas de CIEM, mas focadas para OT. Isso é uma coisa que até então não existia. OT ainda está muito no início. E aí, aqui a gente mostra também o quanto isso é representativo e está no início, porque não que iniciou em 2010, mas a maioria dos ataques nos ambientes operativos, eles já ocorrem há muitos anos. Porém, eles são muito diferentes dos ataques da TI, que são os mais conhecidos, que são os mais conectados na internet. E aqui a gente traz alguns dos principais ao longo dos anos, nas mais diferentes indústrias que existem, e aí algumas curiosidades, que em 2022 já houveram ataques em empresas do setor automobilístico e de equipamentos, e do setor de energia. Aqui uma curiosidade do nível de sofisticação que esses atacantes estão desenvolvendo. Aqui a gente já está na terceira geração do ransomware que foi utilizado pelos russos no ataque da Ucrânia lá em 2016. Então, eles estão, sim, evoluindo e se tornando cada vez mais sofisticados. Aí, alguns exemplos aqui de cadeias de valor do que o nível de complexidade e de automação de algumas indústrias. Aqui, das principais, as mais intensivas, de ativos mais intensivos utilizados no setor operativo. Claro, não podia deixar de falar da cadeia de valor das empresas petroleiras, que desde a extração e das mais diversas formas de extração de petróleo, toda a camada de transmissão, de distribuição desses combustíveis, até o ponto final realmente da distribuição no varejo. Assim como também no setor de energia. Existe toda uma cadeia de valor, muita tecnologia aplicada, desde a geração, toda a transmissão de energia, são aquelas linhas imensas de super alta tensão, de extra alta tensão, que vem do norte do país, vai cruzando o país inteiro, que é praticamente um continente. Então, são extensões, são milhares de quilômetros de rede, e com vários equipamentos conectados ao longo desses trechos. A questão da distribuição, são cidades imensas no Brasil, e todas as ruas existe uma rede elétrica para distribuição. A questão do consumo vai mudar, existem novas tecnologias, novas formas de se consumir energia, e a geração distribuída, a questão de conexão de carros elétricos, tudo isso está mudando muito e vai ser muito rápido essa transformação também. Para o setor de saúde, também, existem vários setores, existe desde a questão de cuidado de aplicações específicas para se garantir a qualidade do atendimento e, óbvio, da saúde dos pacientes, assim como os sistemas corporativos para gerenciar todo o funcionamento da cadeia de saúde, o gerenciamento da cadeia de supply chain, dos fornecimentos
de insumos, até a questão do descarte seguro. Para isso tudo, existem soluções. E, claro, aquelas soluções que são muito mais técnicas, específicas da área de saúde, que também, como a gente já falou, exigem, sim, uma rede apartada e soluções ali muito técnicas e especialistas, muita tecnologia aplicada também ao setor de saúde. A logística, também, a área de transporte, uma área que cresce muito e existem, pega exemplo das principais empresas de logísticas mais conhecidas do setor, a cadeia de fornecimento, desde da garantia de como se recebe e como se cadastra, se credencia todos os elementos, todos os mais diversos tipos de produto que vão ser transportados, que vão ser distribuídos ao longo dessa cadeia. A questão do armazenamento, cada tipo de produto tem que ter a sua forma correta de serem armazenados. A questão da tecnologia garantindo o correto endereçamento e a distribuição de cada um desses componentes, desses elementos, desses produtos que vão ser distribuídos. E, obviamente, é uma questão muito, muito importante também, garantir que a rota toda seja uma rota segura, tanto para garantir a integridade física dos funcionários, dos motoristas, dos distribuidores, como a evitar também a questão da perda de produtos. A gente está cansado de ver aí muita ocorrência de assaltos, de sequestros, de cargas, cargas valiosas, de celulares, computadores, equipamentos de tecnologia de uma forma geral, são os mais visados. Então, existe também aqui, para o setor de logística e transporte, muita tecnologia aplicada em toda a cadeia. E, claro, a indústria, falando desde da questão de planejamento, de projetos, da engenharia em si, aí entramos no momento em que já começa a se avaliar toda a cadeia produtiva, de como vai se implementar uma nova linha de produção, de como vai ser se garantir toda a questão dos insumos necessários, os parceiros, os provedores de serviço, até que esses equipamentos ou produtos estejam devidamente produzidos e depois, obviamente, também toda a cadeia de distribuição e suporte de uma forma geral da indústria. Existe automação em todos os pontos que a gente falou. E, claro, como que isso impacta na nossa vida? A convergência da TI com a TO. O próprio Segadas já comentou aqui que não dá mais para se trabalhar de forma separada, o Marcelo também comentou. A parte produtiva hoje, ela não é mais isolada, não existe mais. Se você vai vender um produto, você precisa saber como está a sua capacidade de produção. Se você vai fechar um contrato de energia, você precisa saber como está a sua capacidade de estoque, por exemplo, de combustíveis, como está a sua capacidade de produção, como está a sua capacidade de distribuição, como está o seu nível de preço e a sua performance operativa. Então, tudo que vem do lado de negócio, propriamente dito, que está do lado das redes corporativas, que são sistemas, normalmente, numa arquitetura de TI, eles se conectam diretamente com os sistemas de TO. Dá para fazer isso? Dá. O que a gente mostra aqui é exatamente essa visão, de que dá para se trabalhar e dá para se trabalhar de forma segura. Então, como que a gente faz? Como que a gente pode alavancar isso? Existe uma solução, que o portfólio da Fortinet ele é muito grande, mas ele está todo baseado em cima de uma arquitetura, que é uma arquitetura integrada, é uma única plataforma que incorpora todos os seus produtos. Eles têm essa comunicação nativa,
essa integração nativa, que permite você ter uma abrangência muito maior de fim a fim dos principais domínios e conceitos da cibersegurança e focado com a questão de visibilidade, de segmentação, de integração e de gestão de uma forma bem mais integrada. Os 4 principais pilares é a questão do Zero Trust, garantindo aqui o acesso seguro. São várias ferramentas aqui, não vamos falar de todas, é um portfólio de mais de 50 produtos, mas os principais que a gente vai falar, principalmente para o mundo de OT, é garantir a proteção dos endpoints, garantir o controle de acesso por perfil. Já foi falado aqui também para entender quem está se conectando, por que está se conectando, que tipo de acesso esse usuário ou componente vai ter, em que tipo de informação, em que tipo de rede. A questão de identificação e autenticação na rede, com múltiplos fatores de autenticação. Aqui a gente vai falar de token físico, token digital. A questão de segmentação de rede segura é muito importante, com o uso de firewall, de switches, de IAPs para acesso Wi-Fi, também de uma forma muito segura. Muitas das soluções já estão em ambientes da nuvem, e aí também existem proteções específicas e dedicadas para esses ambientes em cloud, e claro, trazendo aí também toda uma questão de inteligência focada na gestão integrada. Aí vamos falar dos SOCs, principalmente, que são ferramentas já com muita inteligência para gerenciar todo esse mundo de informações novas. Aqui, também pegando a sequência, o Marcelo já falou do que o Gartner traz como tendência. Basicamente, é uma evolução do que a gente tem hoje, de vários componentes, de vários produtos ou soluções isoladas, que muitas das vezes elas não se comunicam, assim como a gente falou, cada provedor tem sua tecnologia, tem seu protocolo, sua forma de se integrar ou de se comunicar, e o CIEM hoje é um desafio, talvez o maior desafio da gestão integrada de segurança é garantir essa comunicação, essa integração com, às vezes, cada uma das soluções que você tem, solução de proteção de e-mail, solução de proteção de acesso, de segmentação de rede, de gestão de aplicativos, cada uma de um fornecedor diferente e cada uma falando de uma forma, com recursos de integração diferente. Então, o que o Gartner traz é exatamente essa visão do Cyber Mesh Architecture, que é você garantir, ou não com um único vendor, mas que, pelo menos, existam plataformas que concentrem vários tipos de solução. E aqui a gente mostra, igual aquele exemplo que nós colocamos dos 4 pilares, para colocar como exemplo que o Security Fabric da Fortinet já faz isso. Por exemplo, agregando as questões daqueles 4 pilares, das mais diversas soluções para garantir o acesso seguro, das diversas soluções para garantir a segmentação de rede segura, diversas soluções para garantir a proteção em nuvem e a questão da gestão de rede também de uma forma segura, com inteligência. Isso tudo sempre numa única plataforma. E aí a gente começa a expandir isso, então, para as infraestruturas críticas. E aí a gente tem os principais domínios, os domínios dos equipamentos, onde a gente tem ali sensores, atuadores, os PLCs, câmeras, IEDs, relés, o domínio de rede, são as várias formas, a gente mostrou a questão de conectividade, a questão dos diversos protocolos que são característicos do mundo de IoT, o domínio de serviços, aí vamos falar dos serviços, plataformas as a service, software as a service, infraestrutura as a service, as mais diferentes formas de serviço que existem hoje, e as aplicações. Muitas das aplicações já estão em cloud, e às vezes o cliente também já tem o acesso e acaba fechando esse circuito. E aí o que a gente tem, então? Para cada um desses domínios, a gente tem aí aquelas soluções, como a gente falou. Então, desde do acesso seguro no primeiro nível mais baixo,
garantir toda a questão de segmentação e controle e segurança da rede, e nos domínios de serviço e de aplicações é muito interessante por conta da tendência dessas soluções já estarem migrando para a cloud. Então, aqui a gente mescla muito as soluções de cloud, que são muito amplas, para esses dois domínios, tanto de aplicações quanto de serviços. Uma visão rápida aqui dos principais pontos, tentando entender uma arquitetura de TI e de TO, como que a gente protege a rede de TO da rede de TI, porque a rede de TI, sim, ela é mais vulnerável, ela é mais exposta, ela está conectada diretamente à internet, e com aquela convergência que a gente falou de TI com TO, o que a gente tem que garantir? A integração de forma segura. Então, esse fluxo de informação da TI para TO e de TO para TI, sim, ele tem que existir, mas existir de uma forma segura. Basicamente, aqui, com a questão da segmentação de rede, utilizando firewalls e switches para garantir esse endereçamento. A questão da visibilidade, entender exatamente o que tem, o que está se passando pela sua rede, o controle de acesso de uma forma segura, como a gente já falou, em diversos níveis, proteger esses endpoints. Aqui a gente tem muitas estações de engenharia conectadas nessas redes, onde tem toda a inteligência e toda uma base de dados muito importante para o mundo da operação. A gestão centralizada, já falamos isso, a questão de SOCs específicos para OT, e as ameaças avançadas. A gente também já falou um pouquinho do nível de sofisticação que isso está levando. Alguns exemplos muito rápidos aqui, por exemplo, como seria um primeiro passo. Um primeiro passo seria garantir o primeiro ponto de ataque. É proteger a rede de TO da rede de TI. Como a gente já falou, a questão aqui, utilizar um firewall, garantindo, entendendo esse fluxo de informação, para que uma invasão que ocorra, eventualmente, dentro de um ambiente de TI, seja lá por qual caminho for, são muitas as conexões ali, principalmente com a internet, que ela possa se expandir e passar para o lado de TO também. Aqui um outro ponto, uma outra visão, é focada já dentro do mundo de operação. Então, aqui são várias segmentações, a gente cria uma DMZ para garantir essa integração, esse acesso às informações da operação, mas nunca o acesso aos componentes da informação da operação de forma direta, tampouco permitir que um componente da operação acesse diretamente a internet, isso jamais. Então, são essas questões que a gente coloca aqui, e aí a segmentação dentro de uma rede de IoT que é muito complexa. São redes muito grandes e complexas, com segmentadas também, com várias divisões para cada tipo de operação, cada tipo de escada diferente que você tem, cada tipo de controle, os ICS, que são os Industrial Control System, que podem ser associados diretamente a uma escada ou não, depende do tipo de indústria, mas cada um desses ICS, eles têm seus próprios IPS, então é garantir também que esses firewalls continuem monitorando essas redes de uma forma mais segmentada, mais individualizada e também garantindo toda essa atualização. E o que a gente quer aqui é trazer o mesmo nível de excelência que a gente tem para a TI, para a proteção, para a segurança cibernética de TI, para o mundo de OT. Esse é o nosso principal foco. Tá? E aí, como que a gente faz tudo isso, então? Resumindo, são os vários níveis, aqui uma visão bem mais abrangente, os diversos níveis que a gente tem em cloud, a questão da gestão corporativa, aí falando das redes de TI, as redes de automação e a produção efetivamente. Então, a gente tem vários componentes aqui, firewalls, switches, os componentes de gestão de acesso e os componentes também, produtos para garantir um suporte às ameaças avançadas que estão muito frequentes também no mundo de OT, como nós falamos. Como que a gente faz isso? Existe uma receita de bolo para OT? Não. O que existe são algumas especificações, algumas especialidades do mundo de OT. E falando disso, os equipamentos. Pela própria natureza de uma rede de IoT,
muitas vezes os equipamentos precisam ser instalados ao tempo. E aí, a gente instala esses equipamentos em temperaturas de menos 40, mais 70 graus, resistindo à umidade, ambientes agressivos, a interferência eletromagnética. Então, são equipamentos dedicados para a OT. Só esses equipamentos? Não, pode ser instalados outros também, desde que você tenha um ambiente propício para a instalação desses equipamentos. As informações, já falamos dos protocolos industriais, são mais de 50 protocolos industriais já encapsulados dentro da solução dos nossos firewalls, são mais de 2.000 assinaturas de aplicações industriais, também já mapeadas, encapsuladas. A equipe especializada, como a gente falou, existe um time especializado do qual eu faço parte, vem de mais de 30 anos do setor, principalmente do setor elétrico, mas trabalhando com várias utilities e empresas principalmente do setor de OT, e todos os meus parceiros também vêm desse setor, e o ecossistema, são parceiros e componentes que a gente tem. No final, o que a gente fez? A gente desenvolveu um modelo de maturidade para ajudar os clientes que querem entrar nessa jornada de segurança do mundo de operativo, e aí, então, existe uma forma de iniciar essa jornada, de aplicar casos de uso específicos, ou atender normas ou regulamentações específicas. Desenvolvemos uma metodologia baseada em 5 domínios principais, que definem 5 níveis de maturidade de segurança para os ambientes de IoT. Aplicamos, são 10 perguntas, basicamente. Isso não é um assessment, é uma avaliação de alto nível da maturidade, e tem um relatório, e ao final a gente entrega, então, um roadmap dessas soluções, tá? Onde você pode ver onde você quer chegar e o que é necessário para se chegar. A gente atualizou isso aqui, já está disponível, automatizado em português, inglês e espanhol. O resultado é esse, quando a gente faz online, respondendo essas 10 perguntas, você vai ter ali uma avaliação em que nível você está, como você está classificado e o seu nível de maturidade. Aí sai um relatório e, eventualmente, a gente pode avançar numa discussão um pouco mais profunda nesse sentido. Era isso, pessoal. Agradeço a oportunidade aqui e voltamos com a nossa apresentação aqui. Bom, muito obrigado, Ivo, e obrigado, Marcelo. Vocês fizeram apresentações muito abrangentes, que falaram de metodologias, de processos, de produtos, enfim, é um conjunto bastante grande. A pergunta que eu faço, Marcelo, é se a AMT tem uma atividade de consultoria, ou seja, se algum dos nossos participantes aqui, nesse instante, onde tanta coisa foi apresentada, se eles quisessem uma consultoria para ver melhores práticas, para aplicar uma arquitetura de segurança de informação para a área operacional, etc. e tal, se a AMT teria esse tipo de oferta. Olá, Segadas. Sim, né? A gente tem tem uma área que é justamente para o apoio consultivo do cliente, né? Em que a gente desenvolve projetos específicos vendo a necessidade dele e ultimamente, a necessidade não foge de segurança, né? A gente conta com o apoio da Fortinet, né? A gente é parceiro Fortinet, né? E a gente consegue, sim, olhar o que o cliente tem, né? Fazer um assessment, né? E avaliar alternativas dentro das possibilidades dele. Mas isso é só falar com o nosso time, né? Nosso site tem lá um linkzinho chamado Cloud Assessment. Apesar do nome Cloud Assessment, é um assessment mais geral, né? Ele coloca um pouquinho da dor dele e a gente examina como é que pode ajudar. Bom, e aí outra pergunta ainda para o Marcelo, antes de eu passar para o Ivo. Essa apresentação da AMT está disponível para o público, quer dizer, para esse público aqui? Eu sei que foi gravado.
Esse webinar ele está sendo gravado, ele vai ficar disponível no site do YouTube, na página da MT, né? Então, pelo menos o vídeo vai estar lá. Ah, tá. Bom, vou agora passar para o Ivo. Nessa questão toda, quer dizer, eu vi que a Fortinet tem um conjunto de ofertas, de perguntas. Espera um instante, eu vou fazer o seguinte. Estou vendo aqui no site, no chat, que temos 2 perguntas, uma para o Ivo e outra para o Marcelo. Eu vou dar prioridade sempre ao público, né? No caso do Marcelo, tem aqui alguém que perguntou: existe alguma boa prática para criar uma arquitetura de segurança da informação que evolua sem impacto? Quer dizer, isso é importante, principalmente essa questão final que está levantada aqui, sem impacto, né? Quer dizer, porque, claro que, Marcelo, você colocou que era preciso evoluir sempre com a segurança da informação, mas qual é a melhor prática para isso? A política que você vai aplicar vai depender muito do negócio e daquilo que você está tentando proteger, né? Dizer que existe uma política sem impacto é muito difícil, porque o impacto ele vai sempre existir, né? O que se faz é um planejamento para que esse impacto seja o menor possível, né? Vamos dar o exemplo de um avião. Você não pode trocar a turbina do avião com o avião em voo. Então, você vai fazer a manutenção daquele equipamento quando o avião estiver em terra, né? Aquele dia o avião não voa, ele troca a turbina. Tem um impacto? Tem, mas esse impacto ele não vai trazer risco para o negócio, né? Então, o que você faz é, na hora que você faz um planejamento, seja qual for o negócio, qual for o problema, né? Você vai fazer um planejamento de forma que o impacto seja mínimo, né? A gente trabalha a gente tem clientes no ramo industrial, em que quando a gente precisa fazer uma manutenção especificamente de segurança cibernética, né, a gente vai ver naquela hora que a fábrica está passando por está se fazendo um procedimento de manutenção na linha de produção. A linha de produção parou. Então, nessa hora, a gente faz a manutenção de segurança em determinados equipamentos, né? Você coordena com o negócio. É planejamento. Essa é a boa prática. Bom, agora para o Ivo. Estou lendo aqui no chat. Como se implanta projetos de segurança, cibersegurança para OT e quais as melhores práticas para esses ambientes? A questão eu ia levantar dentro desse contexto, principalmente a questão de que hoje em dia, cada vez mais, a gente tem todas as empresas, digamos, implantando sistemas, tanto OT quanto TI clássica, na cloud. Como é que isso se enquadra? Quer dizer, principalmente na questão da cloud, tem sido sempre muito controvertida. É inevitável esse avanço, etc. e tal, mas, de toda maneira, vem na minha cabeça isso. Que diferenças tem isso quando a gente está falando de cloud também? Legal. É para mim, né? Isso. Tá bom. Bom, obrigado pela pergunta. E, assim, já falamos um pouquinho, o próprio Marcelo já falou, a implementação, não existe uma implementação de cybersecurity sem impacto, vai ter impacto. O que a gente recomenda? É sempre usar uma das principais normas, e falando de OT, como a gente já comentou, são as normas do NIST, do IEC ou NERC-CIP. São as principais que a gente usa, ISA, são as principais normas, porque aí você vai conseguir seguir uma linha de raciocínio, uma sequência de eventos, de ações que vão se encaixando uma na outra. A partir do momento que, se você não usa um mainframe, ou que seja uma norma específica, você pode se perder na implementação e, eventualmente, em algum ponto não permitir uma integração, uma sequência das suas operações. E aí, falando especificamente de cloud, sim, foi legal ter tocado nesse assunto. Muitas das soluções críticas, e aí a gente vai falar
de empresas realmente de infraestrutura crítica já estão usando os seus sistemas em cloud. E isso é uma quebra de paradigma. E aí, um falso entendimento de que se tem com relação à cloud é que se você está na cloud, você está protegido. Assim como era um entendimento antes de que a minha rede de OT está isolada, também está protegida. Não, não está protegido. Você ir para a cloud não isenta você de se preocupar e ter que tomar todas as ações com relação às suas aplicações, com relação ao seu ambiente corporativo. E aí, por isso, a gente mostrou aquela linha, aquela vertical, aquele pilar que suporta a plataforma de segurança da Fortinet, que tem um pilar específico para a cloud, onde o que a gente atua? A gente atua em soluções de cloud para os provedores de cloud. Então, você pega desde as clouds públicas mais comuns do mercado, todas essas clouds usam soluções da Fortinet para proteger os seus próprios ambientes. Porém, quando você vai para a cloud, não quer dizer que você está isento. Você também tem que agregar componentes de segurança para garantir essas aplicações que você migrou para a cloud, independentemente de ser solução da TI ou solução da TO. Qualquer uma, a partir do momento que você... Aí a gente está falando de arquitetura. Quando você migra para a cloud, você tem sim que se preocupar também com a questão de segurança. E, obviamente, não deixa de se seguir os princípios de uma norma dedicada como essas que a gente falou. Isso seria aí, talvez, a melhor prática. E, claro, o planejamento, como o próprio Marcelo falou, para que você possa planejar essa jornada, você consiga utilizar esses pontos principais de atenção para seguir. Eu vou fazer... Bom, primeiro, antes de continuar... Se me permite, Ivo, é exatamente o que você falou. A gente enfrenta isso, quer dizer, a gente encontra muito esse cenário, né? A pessoa acha que quando ela está colocando na nuvem, ela já tem a segurança toda. Assim como a segurança, o backup. Não. O que o provedor de nuvem ele vai colocar para o cliente é uma estrutura, que é a estrutura onde a nuvem está construída. E ali ele dá a segurança que aquela estrutura ela tá segura. Mas a máquina que o cliente está usando, uma máquina virtual, né, uma instância virtual, está dentro daquela estrutura, sendo acessada da forma como o cliente quer. Então, o cliente vai colocar a proteção, os elementos de proteção, né, e vai fazer a sua política de segurança ali dentro. Né? Mas tem realmente... tem muita gente se confundindo. Né? Cegadas, obrigado. Só uma questão. Não sei quanto tempo nós temos. Nesse instante, está aqui, pelo que eu estou olhando no computador, são 12h14, né? Não sei quanto tempo nós temos ainda restante. Se eu posso perguntar coisas ou não, enfim. Você tem ideia disso, Marcelo? Eu acho que a gente já está aqui no limite até por conta do pessoal que está assistindo, mas acho que mais uma perguntinha. Uma pergunta que é uma pergunta que pode estar ultrapassada. Quando houve o famoso 11 de setembro de 2001, né, creio que 2001, o governo americano lançou uma série de questões voltadas para a segurança. Entre outras questões, ficava claro que o governo poderia pedir acesso, o governo americano poderia pedir acesso a informações em empresas que tivessem operação nos Estados Unidos ou até mesmo empresas norte-americanas que tivessem operação no exterior. De alguma maneira, isso afetou os negócios de vocês ou não? Acho que é mais para você, Ivo. Os nossos negócios estão bem assim, dentro do Brasil. Eu acho que essa essa questão da proteção da informação, propriamente dita, acho que tem uma relação mais direcionada com o LGPD.
E aí acredito que, não com relação à proteção dos ambientes em si, mas, claro, você tem que proteger os ambientes para garantir a segurança dessas informações todas. Mas ter acesso a essas informações vai depender de cada empresa disponibilizar as informações conforme o governo está pedindo. E aí acho que se enquadra dentro de um contexto mais legal do que seria um LGPD ou a legislação global de segurança da informação que é equivalente ao que a gente tem da LGPD aqui. Eu entendo dessa forma. Se eu entendi bem a pergunta. Não, acho que você abordou corretamente. Havia até um acrônimo famoso que, a respeito disso, tinha um T metido nesse meio, que era terrorismo, etc. e tal. Mas agora, só uma curiosidade, que teve muito em voga durante algum tempo, logo depois não, mas na primeira década deste século, né? Bom, também já recebi um aviso que nós passamos 15 minutos, então eu gostaria de agradecer imensamente tanto ao Marcelo Pinhataro quanto ao Ivo. Enfim, foi uma palestra muito abrangente, muito instrutiva, e na medida em que a palestra vai estar, como o Marcelo colocou, no YouTube, no site da MT, etc. e tal, acho que vocês podem começar a fazer a pesquisa em cima disso e verificar coisas que lhes sejam úteis. Muito obrigado aos dois. Obrigado. Eu também queria agradecer muito a vocês, a organização. Obrigado aí pelo papo, Ivo, Segadas, foi muito bom. Então, obrigado pela oportunidade. Um abraço, espero que tenha sido útil as informações aí para o pessoal todo. Certamente. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos, então. Boa tarde, obrigado a todos. Ok.